Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Eleva. Eu sou o Renê da Considere Feito, agência parceira da Eleva. Estou aqui na mesa do nosso podcast com o Juliano, fundador, Eduardo da Migra Seguros, diretor comercial, e Alexandre da ZM Empreendimentos, também diretor comercial. O papo de hoje, até para a gente fazer essa abertura, a gente vai falar, aproveitando a presença do Eduardo, um pouquinho sobre seguros. Mas eu queria ouvir de ti, João, um pouquinho do... Por que a gente está aqui? Por que esse podcast da Eleva surge? Por que a gente reuniu 4 áreas diferentes do mercado imobiliário para conversar hoje? Então, sejam todos bem-vindos. É o nosso primeiro episódio, né? A ideia, como eu trabalho com várias empresas do segmento imobiliário, de aluguéis, condomínios, eu achei pertinente explorar um pouquinho o ecossistema que está em torno desse segmento. Ou melhor dizendo, esse segmento ele está inserido dentro de um ecossistema muito amplo. E querendo ou não, a gente trabalha hoje em dia, todas as empresas, as fontes de novas oportunidades, inclusive de novas receitas, ela vem justamente não só do negócio principal que elas têm, mas dessas relações, dessas parcerias e do entendimento do que faz sentido para ela dentro desse ecossistema, que é o ecossistema imobiliário, vamos chamar assim. Uhum. E então achei que seria interessante a gente ter uma oportunidade, um momento gravado em vídeo, como esse podcast, por exemplo, e que a gente pudesse, a cada encontro, trazer empresas e parceiros que possam falar um pouco do seu mercado, como é que isso se conecta com essas empresas do segmento de aluguéis e administração de condomínios. E hoje temos a honra de contar com o Eduardo, o Edu, da Migra Seguros. Perfeito, Juliano. Agradeço demais aí pelo convite de vocês para estar participando do teu primeiro podcast, da Eleva. Para mim é uma honra estar aqui presente e falar um pouquinho sobre algo que eu gosto tanto, que é o universo que a gente vive aí no dia a dia, de seguros imobiliários, e vamos aproveitar então esse bate-papo, Vamos embora. Eu acho que essa coisa da colaboração e da gente ter diferentes áreas e especialistas de setores diferentes dentro do mesmo mercado mostra também para que esse podcast veio, né, Ju? Então, a gente conseguir, às vezes, ter uma visão diferente de uma agência tua, com a experiência que tu tem com a administração de condomínios, o Eduardo com seguros, o Alexandre com incorporação. Então, isso sempre vai trazer uma visão de cada lado. Os próximos episódios vão ter convidados diferentes, a gente vai lançando essa agenda também nas redes sociais da Eleva. Aqui embaixo vocês podem encontrar todos os links de redes sociais da Eleva e das empresas que forem convidadas. Hoje, com a Migra e com a ZM, vocês também vão encontrar aqui embaixo. Bora tocar ficha. O que são, Qual é esse universo de seguros? A gente sabe que, às vezes, tem muita coisa que um condômino, até um locatário, ele não sabe que existe. Que, às vezes, ele até paga anualmente, ou até na taxa, no boleto dele de condomínio, e ele não sabe que está pagando. Por que tem tanto seguro e por que às vezes, a gente fala isso até... Quando, no nosso podcast lá da Considere Feito, quando participa o Juliano, a gente falou sobre... Olha, tem muitas opções de seguros, falta comunicação, a gente bateu muito no aspecto da comunicação. Agora, a gente queria ouvir um pouquinho do mercado. Por que isso não fica tão claro, às vezes? Boa, Renê, boa. Uma excelente provocação aqui para a gente começar o nosso bate-papo. E eu acho assim, por que existe tanto seguro, no mercado? Eu acho que, primeiro, porque o seguro ele é uma necessidade muito grande do ser humano e das empresas, e algo ao longo de toda a história. Então, os seguros nasceram na antiga Mesopotâmia já faz mais de 4.000 anos. Então, quando começaram as primeiras viagens, dos povos migrando e vendendo produtos para outros lugares, já se percebeu a necessidade de proteger aquelas cargas de um saque, de uma doença que pudesse matar aqueles burros de carga e a pessoa tivesse um grande prejuízo, aquele mercador não fosse ter retorno daquele investimento. Sim. Então, daí começam os primeiros seguros na civilização. E depois, lá na Ásia,
Quando começam as primeiras navegações, também tu tem o seguro de carga marítima começando. Então, a gente tem empresas muito grandes hoje em dia, como, por exemplo, a Tokyo Marine, né, que hoje é a nossa principal parceira no seguro incêndio, que começou com seguro de cargas marítimas. Então, é uma necessidade do ser humano a proteção da sua capacidade laboral, da sua vida, do seu trabalho, dos seus bens, porque é o seguro, né, na minha opinião, que dá o respaldo para as negociações, para uma atividade empresarial mais tranquila, né? Então, hoje, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente está falando de administradoras de condomínios, administradoras de locações. Hoje não tem como a gente pensar em administrar imóveis, né, sem seguro. Sim. Para mim, isso hoje já não é algo assim possível. Às vezes a gente fala com imobiliárias que estão no interior, regiões que ainda a presença das seguradoras e das corretoras grandes ainda não se faz tão presente, né? Às vezes o pessoal administra lá carteiras, né, que começaram pequenas e hoje já estão com 400, 500 locações ainda sem seguros, né? E a gente até se assusta um pouco, assim, como é que, né, conseguem ter essa tranquilidade de estar com tantos imóveis locados, com inquilinos residindo lá dentro e fazendo comida e recarregando celular e ainda sem seguro. Mas, Eduardo, se eu te contar que não é só no interior, eu acho que tu fala interior, inclusive Brasil afora, né? Sim, Porque a com Migra, certeza. ela é uma empresa nacional. Isso, está no Brasil inteiro, já em 23 estados a gente atua. Isso. Então, ela é uma empresa de presença, literalmente. Com certeza. Mas eu tenho um cliente, que eu estou fazendo um trabalho bem bacana lá, por sinal, que não tinha a cultura e o foco em prestar esse serviço para os seus clientes. E então não está tão longe. E aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Então não está tão longe assim essa questão. E às vezes fazem, e quando fazem, é só aquele básico que às vezes garante a segurança só de um lado. Sim. Então, mas só pegando um gancho da tua fala, que eu fiquei surpreso, mas enfim, a gente está lá para isso, né? Sim. Para desenvolver e criar estruturas que sejam rentáveis, mas gerando valor. Gerando valor para o cliente, aquela coisa toda. Tu puxou um ponto aí, cultura. Assim, a gente tem uma visão hoje trabalhando numa incorporadora, mas a carreira toda no mercado imobiliário, assim, a gente... e no geral até, não só no mercado imobiliário, para mim a questão de seguro é uma questão do Brasil em termos culturais, assim, sabe? De não entender. Se tu for olhar o que ele te garante, ele é muito barato. Muito. O seguro de veículo é caro. Sim, por quê? Né? A gente sabe por quê. Mas assim, mas no geral, se vê uma resistência cultural porque, mas não vai acontecer nada. Mas não, seguro é justamente para se... Tomara que não, né? Exatamente. Que não aconteça. Então, assim, eu acho que essa questão cultural, acho que ela é bem forte de coisas simples até, né? Tanto que acho que tem diversos desses seguros, eles são obrigatórios e mesmo obrigatórios as pessoas optam por não fazer. Ou as coberturas, que é um detalhe que eu acho muito importante, que eu acho que o Eduardo vai explorar um pouco mais, ou é mal feito. Sim. Porque é muito interessante, casualmente, só para fazer um parênteses, eu estava em Lajeado semana passada e conversando com um empresário local. Por exemplo, eles não tinham conhecimento, e aí é uma questão técnica, né, mesmo, mas se eu não tenho conhecimento, eu também não passo para o meu cliente. Por exemplo, se o bem vale 2 milhões, uma hipótese aqui, e tu segura em 500 mil, e tu tem um sinistro de 100 mil, tu não vai receber 100 mil. Claro, tem franquias, aí depende de qual sinistro, isso e aquilo. Nem vou entrar nesse mérito, porque aí cada caso é um caso, cada companhia tem seus critérios também de seguros. Mas o camarada vai receber a 4ª parte disso. Por quê? Exato. Aí me corrige, por favor. Porque foi segurado, foi subdimensionado, então nesta mesma proporção. Exatamente. Então, quando vem o camarada, mas eu tenho um preço melhor... Mas o que gerou esse preço melhor? Qual é a cobertura que tem? Quais são os acessórios de cobertura que tem?
E às vezes o cliente acha que está fazendo um excelente negócio porque ele conseguiu baratear o seguro dele, mas ele conseguiu, na verdade, eliminar boa parte da segurança que ele tem, ou que ele tinha, vamos dizer assim. Sim, para o cliente que não entende, ele não está percebendo que está segurando um quarto do bem, né? E o inverso também, né? Que na época que eu estava numa administradora, já tivemos um impasse com um síndico que ele queria uma cobertura maior do que valia. Achando que, não, se der uma perda total, não. É a mesma, é proporcional ao bem. Sim, ele estava disposto a pagar mais pelo seguro, mas por também, não, vou segurar o máximo. Mas o máximo é o limite do que vale ali o bem, né? Então, assim, tem coisa assim, acho que tem muito cultura, educação das pessoas nisso, e o Juliano falou, ele disse, às vezes o empresário que está na frente, que não tem tempo para tudo, a gente sabe como é que é esse mercado, cara, realmente o cara precisa, para conseguir planejar o negócio dele, ele tem que se desligar da empresa, ele não consegue planejar o negócio dele dentro da empresa dele, porque ela te consome, tu tem, né, um volume gigante de atendimento de clientes, porque o teu negócio é atender as pessoas, tá disponível. Então, daí, às vezes, ele não tem tempo para se desenvolver nisso e aquela coisa vai ficando e poderia, né, de duas formas. Ele está perdendo uma oportunidade de negócio e, ao mesmo tempo, deixando ali o seu cliente desprotegido, que uma hora essa conta pode chegar para ele, né? Sim. Exatamente. E acho que é bem isso que tu comentaste, Alexandre. É uma questão que ainda... no Brasil, né, a gente está engatinhando, eu poderia dizer, na questão cultural dos seguros. Ainda não é algo que toda a população conhece ou já tem ou já teve algum tipo de seguro. Então, se a gente pega um país como o Brasil, que é um país de mais de 200 milhões de pessoas, existe muita margem, ainda muita oportunidade de crescimento aqui. Então, em comparação com países de primeiro mundo, como o Japão, por exemplo, Estados Unidos, lá a maior parte da população economicamente ativa já tem um seguro de vida, já paga por um plano de saúde privado, tem um seguro do seu veículo, da sua residência. Então, muitas vezes, uma pessoa tem 4, 5, 6 seguros, né? E aqui no Brasil nós temos grande parte da população ainda sem seguro, e, portanto, sem o hábito, né, de ter essa cultura do planejamento financeiro, né? Mas eu acho que é justamente isso que torna, né, o nosso mercado de seguros imobiliários, né, falando especialmente sobre o seguro imobiliário, isso que acho que torna tão interessante é a gente poder ver. A Migra nasceu em 2017, né, nós abrimos nosso CNPJ em 2018, mas começamos a desenvolver o sistema, né, as soluções do nosso sistema em 2017. De lá para cá, né, são 7 para 8 anos, a gente já viu muitas mudanças nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente começou a implementar o seguro incêndio, era bem isso, Juliano. Empresas, né, imobiliárias que ainda ou não faziam seguro ou faziam só o básico para estar de acordo com a lei do inquilinato e tinham, às vezes, tido experiências ruins com um parceiro e aí não queriam se incomodar e acabavam fazendo a coisa mais ou menos. E a gente via também empresas já extremamente organizadas que faziam bem direitinho seguro, às vezes já tinham tido um sinistro dentro da imobiliária, por exemplo, e aí já despertou para a necessidade, já sabe o que tem que fazer, mas viam ali a oportunidade talvez de digitalizar melhor os processos. Né? Pois é, Eduardo, desculpa até te interromper, mas isso que tu comentou agora, enfim, algum tempo atrás, não faz muito tempo, um cliente de Canoas me comentou que tinha uma corretora de seguros, agora tu me despertou isso, e disse que foi a pior coisa que ele fez foi ter constituído, parece uma contradição, hein? E aí, foi constituído. E, para minha grata surpresa, essa empresa, depois que, vamos dizer assim, eliminou a operação de seguros, ela contratou a Migra. É parceiro da Migra. Foi, assim, na verdade, até uma coincidência, mas eu me recordo que ele comentou isso, o diretor da empresa. Mas o que faz, então, o empresário? Porque tu estava comentando agora da consciência, do entendimento, da relevância, e isso realmente está ampliando isso, mas ainda tem muito campo e muito chão para percorrer.
Mas aqui a gente está dando foco em seguros imobiliários, correto? Sim. E o que faz aquilo me deixou bem surpreso, porque já tinha uma estrutura Uhum. e desfez para fazer uma parceria com uma empresa especializada, que não é uma seguradora, mas essa empresa tem um diferencial, segundo ele. Juliano, assim, primeiro a gente já teve outras situações, tá? Essa que tu tá me mencionando, até depois eu quero saber melhor qual é a operação. Fiquei feliz de saber que que ele tá feliz sendo atendido por nós, mas a gente já teve outras situações de imobiliárias bem tradicionais que tinham corretoras de seguros lá dentro. Própria, né? E que optaram por não fechar a corretora, mas mudar o foco, né? Trabalhar com outro perfil de produtos e de clientes, mas operar os seguros imobiliários com a Migra, né? E aí eu acho que tem um ponto importante. O gestor da imobiliária, que nem o Alexandre falou, ele está preocupado com diversas questões do negócio dele, do dia a dia dele, e precisa estar focado realmente nisso. Tu precisa colocar a tua energia no teu negócio final, no teu cliente, né? No teu produto, no teu serviço, para executar ele com maestria, né? Com qualidade, e a gente nunca pode parar, o negócio nunca vai parar de evoluir. Então, eles têm que realmente entrar a fundo no negócio imobiliário, e aí onde eu acredito que a gente entra é onde a Migra pode ser um braço, né? Um parceiro de seguros muito estratégico para a imobiliária, porque ele não precisa estar preocupado com os seguros. Ele sabe que tem uma empresa especializada e totalmente focada nos seguros imobiliários, que vai estar constantemente estudando os produtos, estudando o mercado, sugerindo novas coberturas que, às vezes, há 5 anos atrás, não eram tão importantes. Mas hoje em dia, no Rio Grande do Sul, quase não tem imobiliária que não opera, por exemplo, com cobertura para vendaval. Todo ano dá 1, 2 ciclones extratropicais, chuva de granizo. Então, né, a gente está olhando para isso e está avisando a imobiliária, olha, precisamos dessa cobertura. E vidros também, né? Tem aumentado... Vidros também. RC também, entende? O que é o RC? RC é responsabilidade civil familiar. É uma sim. questão mais para cobrir terceiros, né? Então, e outra questão, né, Juliana, até para complementar esse assunto. Então, o dono da imobiliária pode ficar tranquilo que ele sabe que tem uma empresa, uma corretora, olhando para os riscos que a imobiliária incorre, né? Protegendo esses riscos de maneira adequada. Ao mesmo tempo, ele não precisa se preocupar com essa estrutura, porque a estrutura já é nossa, né? Já está sendo feita, já está sendo cuidada e para dar o suporte para a imobiliária dele. Então, ele não tem esse risco, né, de ter equipe para isso, etc. Porque a gente está cuidando disso. O foco dado por esse cliente, que também é teu cliente, era a questão do custo, operacional da operação, que não se pagava, porque tem colaborador, enfim, tecnologia, tem que contratar software, isso e aquilo. Exato. Mas aí, nesse quesito, Edu, o que tem... Eu conheço algumas corretoras que prestam serviços dedicados ao setor imobiliário. O que vocês têm que diferencia, vamos dizer assim, o trabalho da Migra, o modus operandi da Migra, em relação a outras empresas? Porque ela veio com ela é relativamente nova, apesar de estar com 8 anos quase, mas ainda não venceu aquela barreira dos 10 anos, por exemplo. E já tem uma representação. Quantas empresas vocês atendem em Brasil, mais ou menos, hoje? Não sei se eu posso perguntar isso. Claro, fica à vontade. A gente já fechou parcerias com mais de 1.150 imobiliários. Tudo isso? Sim, é um volume bem expressivo, né? A gente fica muito feliz por ter essa confiança, né? Em 8 anos, vocês adquiriram como parceiros 1.100... Mais de 1.100 imobiliários. Mais de 1.100. O número me extrapola o que eu ia chutar aqui. E dessas, né? Claro que, por exemplo, esse ano a gente já fechou mais de 280 imobiliárias, mais de 280 novas parcerias, mas muitas delas ainda não contrataram seu primeiro seguro, ainda estão em fase de implantação, treinamento, ou estão contratando um novo software de locações, então ainda não estão com os seus imóveis cadastrados lá dentro desse novo software e estão esperando terminar esse processo para iniciar a contratação. Então, hoje a gente tem umas 850 imobiliárias com seguros ativos, vamos dizer assim.
com seguros contratados já conosco, tá? Sim. Mas é um volume bem expressivo mesmo, a Migra já E tem como é que aí- vocês conseguem atender tudo isso? Agora eu me choquei um pouco. Bom, vamos lá, assim, com muita transparência, né? Acho que, primeiro, é muito da nossa visão desde o início da fundação da empresa de ter a Lean Startup, né? Não sei se vocês já leram esse livro, mas é maravilhoso, onde a gente buscou criar uma startup enxuta, né? Onde a gente consiga enxugar ali aos máximos os custos, os processos, para que eles sejam otimizados e a gente consiga fazer mais com menos, né? Então, a gente, desde o início assim, da fundação da empresa, primeiro, nós temos 3 sócios fundadores que atuam diretamente na operação, né? Então, eu tenho hoje um dos sócios, é o Itamar, ele é desenvolvedor de sistemas e ele é uma pessoa com extrema experiência em desenvolvimento de sistemas, 25 anos já construindo software, trabalhou alguns anos numa das maiores imobiliárias aqui de Porto Alegre, aí montou um software de locação de imóveis e em 2017 saiu, deixou essa empresa para iniciar daí o sistema da Migra, né? O outro sócio, também, né, fundador de uma das maiores corretoras de seguros aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul. Quem é o né? outro sócio? É o Roger da Freda o Sustentável. Roger eu conheço. Isso, conhece o Roger? Uhum, conheço. Ele, então, super acostumado, né, com a questão de atendimento, sempre atualizando o produto, fazendo treinamento com seguradoras, é muito bom no relacionamento com seguradoras, é muito bom em formar times, equipes. Então, assim, a gente sempre buscou trazer, né, cada um na sua área de expertise, aquilo que a gente teve de melhor na experiência pregressa de cada um para poder desenvolver na Migra. E eu acho que isso foi um dos fatores que fez muita diferença. Então, por exemplo, enquanto eu conheço, né, algumas corretoras de seguros que às vezes atendem um número bem menor de imobiliárias que nós, tem o dobro de funcionários para atender, a gente hoje consegue fazer mais com menos, porque a gente emprega também muita tecnologia eu acho que esse nos é o nossos ponto processos. que pela tua fala salta aos olhos, né? Para atender esse volume. Eu acompanhei a Migra, me parece, ela surgiu bem naquele momento do boom de várias startups para o mercado imobiliário. Isso. E a gente, assim, e são poucas que conseguiram. Sim. Vocês pegaram um nicho que é Mar Azul. Exatamente, que tem muitos, os caras, eu não tenho essa demanda, mas eu tenho uma startup que atende essa demanda. Tá, mas essa demanda não existe. Sim. Exato. Mas vão apostar que ela possa existir. Não, teve vários cases que deram certo, né? Sim. Só para pegar um exemplo, que surgiu de garantidoras de aluguel. Sim, tem umas que várias. firmaram e... Agora estamos na outra onda disso, por sinal. Hoje, assim, tu vai alugar um imóvel, qual é a garantia? É uma garantidora, mas qual é? Tu já não pode ser, não, é uma garantidora, tá garantido, não, tu já tem que perguntar qual é. É verdade. Né? Porque tem algumas que não é nem é porque não conhece o negócio. Já passou por mim garantidora que não sabia que na hora de uma desocupação, se o inquilino não pagasse os reparos de entrega, teria que estar ali. Pois é, tá, mas e agora? Não é só o aluguel em si, Exatamente. né? Então, assim, umas coisas, né? E muitas que deram muito certo. Tem uma que, pegando até um gancho, assim, de risco nisso, umas deram muito certo e sobraram poucas, que a gente sabe. Mas, assim, o mais seguro acaba sendo o tradicional, né? Acaba sendo. E, claro, aquela tendência de ninguém ser fiador de ninguém, né? Que não dá para ser fiador nem de... Enfim, né? É complicado. Então, assim... eu acho que esse é um ponto que eu acho que é bem positivo quem acompanhou, assim, sabe? Na época que eu estava numa administradora, vocês até nos procuraram e nós tínhamos uma corretora. Sim, sim. Que daí era com parceiro, que ele fazia a operação. E a gente, então, assim, tava bem ali. Ele executava tudo, provavelmente sem tecnologia. Exatamente, na mão. E o que me chamava... Não, a questão tecnológica, que é a questão para te dar velocidade no processo, que era algo que... Poxa, aqui está nascendo algo interessante, que não tem. Que legal. Então, assim, E bacana ouvir isso, né? Porque...
A gente está nessa batalha, E né? aqui é verdade, tá? De que isso é tudo não Claro, tô falando. claro. A gente está numa batalha e a gente sabe que a gente acaba chegando em imobiliárias que tem toda uma história já, né? Já tem uma corretora de seguros que às vezes foi fundada por um parente, né? Alguém muito próximo ali da gestão da imobiliária, de confiança e tudo mais. Mas é bacana ver que pelo menos há o reconhecimento de que é uma tecnologia inovadora, que é algo que realmente foi construído, foi desenhado e desenvolvido para resolver o problema da questão, que é o seguinte, é fazer o processo dar certo da melhor maneira possível, trazendo o menor risco possível para a imobiliária, consequentemente, gastando menos, que são menos horas de trabalho, menos burocracia, menos risco, sobra mais tempo para fazer outras coisas e, ao mesmo tempo, aí vem um outro ponto, né, que a gente já faz o link com a nossa outra fala, traz uma rentabilidade excelente para a imobiliária. Por quê? Porque se eu consigo diminuir meus custos operacionais trabalhando com uma empresa que vai facilitar o processo todo através de tecnologia, vai me dar um bom atendimento, eu fico tranquilo com ela, e ainda ter um bom comissionamento, por que eu preciso abrir uma corretora de seguros? Né? E como é que funciona essa questão, agora saindo da questão da necessidade de ter o seguro, seja por lei, seja por oportunidades de agregar outros valores Sim. de prestação de serviço aos clientes? Tu comentou tecnologia mais de uma vez, nasceram de uma startup, não sabia, legal, deu certo, isso que é o que interessa. Graças a Deus, Para mim, vocês só um parênteses. Inclusive, em 2018, a gente participou de um projeto chamado Sebrae Scale Up RS, que foi aqui no Tecnopuc, né, onde a gente está gravando o podcast aqui da Eleva. Então, fico muito feliz de voltar aqui anos depois. A gente vinha toda semana, né, para os encontros, para as mentorias, e era aqui no Tecnopuc, né? E hoje está passando um filme na minha cabeça, que anos depois, né, graças a Deus, a gente já está com esse número grande de imobiliárias. Sim, num né? período que dá para chamar de relativamente curto, né? Sim, não é tão sim. curto, porque já são quase uma década, mas também não é longo. Sim, com certeza. Mas nesse quesito parceria, né? Tu falou bastante tecnologia, enfim, o que eu estava falando antes. Como é que funciona o dia a dia mesmo? Por exemplo, cada empresa imobiliária trabalha com software distinto, software de operação, né? Sim. Como é que é essa questão, Eduardo? Porque vocês têm um procedimento que... Como é que tu te adequa, ou a empresa consegue se adequar, se eu tenho um sistema X, Y, Z? Então, eu queria que tu explicasse isso. Certo. E também falasse um pouquinho da remuneração, como é que compartilha isso com o cliente, com a imobiliária, porque se ela deixa de ter a corretora, ela tem e ainda nesse conceito das oportunidades de receitas no ecossistema que gira no entorno, ou melhor dizendo, que estamos todos introduzidos no mesmo, de alguma forma. Como é que funciona isso? Maravilha. Bom, primeiro, né, falando de novo sobre a tecnologia, hoje a Migra é uma das principais empresas, né, de seguros imobiliários que tem integração com seguradoras e com softwares de gestão de locações, né? O software de gestão de locação é onde a imobiliária coloca praticamente todos os dados da locação dela. Ela faz toda a gestão da sua carteira de locações por ali. Tem dados do locador, do locatário, endereço do imóvel, valor do aluguel, data de vencimento, repasse para os proprietários. Todo o controle financeiro dela está num software, né? Tudo está ali. Então, o que a gente fez? Nós montamos, né, uma estrutura, uma API, uma documentação digital. Essa documentação está integrada com as principais seguradoras, né, do país, no seguro imobiliário, né, no seguro incêndio de locação. Vamos começar por aí, que foi o nosso primeiro produto integrado foi o seguro incêndio. Depois eu queria que tu falasse um pouquinho de o que é seguro, o que tem de oportunidades, tá? Perfeito. E a gente pegou, então, essa API, testou com o primeiro sistema, as primeiras imobiliárias. Aí pegamos imobiliárias tradicionais que faziam por e-mail, enfim, no modelo mais antigo, planilha. E eles ficaram muito felizes, assim, nossa, transformou, né, a maneira de contratar, renovar seguro, cancelar e tudo mais. Aí a gente passou a bater na porta, né, de outros sistemas para apresentar a Migra, a ideia, né, a integração que, né, foi desenhada para facilitar
o dia a dia da imobiliária. E aí a gente deu e acho que também tem um pouco da sorte, né, da startup que lida com tecnologia. Às vezes tem algumas questões assim socioeconômicas, políticas e comportamentais que influenciam o nosso negócio de uma hora para outra, assim, né? Sim. Então, por exemplo, veio a pandemia e aí a gente tinha já integração ali com 5 sistemas, mais ou menos. E as imobiliárias começaram a usar muito mais a tecnologia integrada ao software. Porque os funcionários das imobiliárias foram para casa, de uma hora para outra. Sim. E aí, tudo que facilitasse o dia a dia deles, eles queriam. Então, assim, quem não tinha integração ainda ativada com a Migra, batia na nossa porta, como é que faz para usar isso aí? Sim. Quanto custa? O pessoal achava que tinha que pagar, inclusive, é gratuito, tu não paga nada. Até uma dúvida que eu tava, porque tem esse pool de serviço de vocês e com esses processos otimizados, a equipe toda otimizada, mas também tem a parte tecnológica que é muito importante e ela traz esse novo formato de contratar que é muito mais simples, muito mais fácil. A equipe já consegue visualizar todo o portfólio de vocês ali centralizado dentro do próprio software que ela já usa, né? Exato, exatamente. Então, e vocês perceberam esse boom também na pandemia ali, pós-pandemia? Sim. Como é que aconteceu ali? Como é que estava esse crescimento de vocês até chegar à pandemia? E aí a gente vê, claro, no geral a digitalização ela foi muito rápida, necessária e agressiva. Foi acelerada e até ali. A gente viu diversos problemas, tem muitas startups que surgiram também nesse período como soluções e em seguida sumiram, né? Sim, porque não que não se consolidaram, né? E muitos problemas de segurança também aconteceram. Mas vocês já vinham Sim, antes da pandemia, né? Exato. E tu vê que interessante, né? A gente começa a falar sobre isso e se dá conta, né? Do quanto a gente ter tido um crescimento pé no chão, né? Bem transparente, assim, falando. Foi importante para a gente firmar base sólida mesmo, Claro. né? Então, a gente vinha crescendo, né? Até a pandemia ali uns 20%, 30% ao ano, né? Bem projeto inicial. A gente começou com 4 imobiliárias em 2017 para testar, implementar e tal. Uma delas está conosco até hoje, Cancian Imóveis de Santa Maria. Né? Juliano também, né? Juliano, gente finíssima ele, nosso amigo, nosso parceiro. Agradecer muito a ele pela confiança lá no início, né? Marcos Otero está conosco até hoje também, do sul do estado. Então, assim, eles foram parceiros que nos ajudaram assim, a entender até o dinamismo disso, né? Claro. O quanto a gente precisava envolver equipe, né, para atendimento e o quanto a nossa solução já automatizava grande parte do processo. Né? E, claro, de lá para cá a gente sempre teve um trabalho muito forte, tanto da nossa equipe operacional, de buscar feedbacks assim, né, com os clientes, do que a gente podia fazer para melhorar o sistema, da nossa equipe de atendimento, o que estava dando mais problemas, né, para resolver através de tecnologia. E por ter uma equipe própria de tecnologia, a gente conseguia ter uma agilidade para resolver isso com muita rapidez, né? Então, o sistema, apesar de já ser muito moderno, já ter nascido muito diferente do que existia, ele foi evoluindo também muito rápido. Né? Então, assim, aquela questão da startup nova que testa rápido, hiper-personalizada, já corrige. E aí a tua rampagem, a tua evolução tecnológica é muito rápida. Sim, e com isso tu ganha um diferencial, que daí para minha área é importante, né? Que eu sou da área de vendas e marketing. Para minha área isso é muito importante, porque eu tenho uma tecnologia que eu sou diferente no mercado, que é boa de oferecer para as imobiliárias. Que é o realmente diferente, né? Não é aquele posicionamento, somos uma empresa diferente. Exato. E assim... Sim. Mas não diz aqui veio... Não diz... Somos diferentes, usamos o ChatGPT. Esse ponto é importante, estamos, né, pessoal? Assim, só pegando o gancho, como é que está essa questão da inteligência artificial no teu negócio? Isso aí é uma coisa que... Como é que está isso aí na questão de seguros? Ou do teu assim, até falando, né, sobre tecnologia em específico, acho que esse ponto é bacana. Assim, a gente nunca procurou assim, uma coisa para inventar e dizer, eu sou diferente por causa disso ou daquilo. Não, a gente procurou ser. Para nós era mais importante do que parecer, sempre. Sim. Tá? Hoje em dia que a gente está fazendo um pouco mais de marketing, sério. Então, hoje a gente tem uma agência... Já né? Pode... É que aí que tá agora. A gente tem uma base sólida
Sim. para falar as coisas sem parecer que a gente está inventando coisa ou que está se aventurando. Sim. Não, é uma produção grande nas seguradoras, o próprio ranking delas fala isso, entende? Sim. Não é mais um fala isso, outro fala aquilo. Sim. Não, agora... E tu deve ter mais estruturado todas as dores, as tuas métricas já comerciais, tu já tem isso, tu já sabe uma média, tu já tem um conhecimento ali do que vem nesses Isso. últimos anos, tu consegue projetar o teu crescimento, aonde tu quer chegar, que estado que tu não tá ainda, então... E sempre Realmente. mantendo, né, os pés no chão, assim. Claro. A gente sabe que esse mundo de startups ele passa por oscilações muito grandes também. Total. Então, a gente procura manter esse espírito de startup enxuta. Nosso time é enxuto até hoje, tá? A gente tem 20 pessoas na equipe da Migra, não é uma equipe de 100 pessoas. Eu não saí buscando investimento de anjos para crescer em estrutura e investir em marketing. Não, sempre foi tudo feito em casa, com poucas pessoas. Com recursos próprios. Com recursos próprios, um investimento baixo inicial e muito trabalho, né? Que é o que continua acontecendo até hoje, na verdade, né? Sendo bem As transparente. pessoas querem eventualmente ter sucesso, mas tem que trabalhar, né? Assim, e, por exemplo, a gente falou na pandemia, né? Ali 2020. Cara, eu já trabalhava muito antes, né? Porque eu sou empreendedor já faz tempo. Mas eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto naquela época. Cara. Sim. Porque eu me lembro, teve um dia que eu fiz 14 reuniões, cara. 14 reuniões num dia. E eu, na minha época de Prudential, uma seguradora que eu trabalhei, né, anteriormente, eu às vezes fazia 5, 6 no dia. Que já era bastante. Né? Que já era bastante. E naquele dia, eu me lembro que eu atendi... A gente fez uma live, né, com o pessoal da Universal Software, que é um grande parceiro nosso lá de Minas Gerais. No início da pandemia, eles decidiram divulgar, né, a integração com a Migra para os clientes deles, porque todo mundo foi para casa, era aquela coisa. Pô, precisamos ajudar o pessoal a simplificar os processos da imobiliária. Total. E aí foi feita essa live e, cara, o pessoal procurando, preciso disso. E aí eu fui encaixando. Reunião desde as 7h30 da manhã até o final do dia. E aquela semana inteira, assim, a gente fechou umas 25 imobiliárias naquela semana. Naquela semana da live. O lockdown foi dia 18 de março. Bem no meio. A live foi pelo dia 20 de abril. E ali foi nosso crescimento ali passou a ser muito mais intenso a partir daquele momento. E outra questão também, né? A gente sempre foi muito focado em seguro incêndio. Existia muita resistência das imobiliárias quanto a seguro fiança. Mas na pandemia, por diminuir burocracia, né? Não precisar ir num cartório, pedir ficha de fiador e aquela coisa toda. Aí veio uma procura maior também para o seguro fiança. E aí a gente começou a crescer também muito em seguro fiança. Então, a nossa produção hoje, 2025, ela é em um dia maior do que a gente levava um ano para fechar. 5 anos atrás, em um dia. A gente fecha mais seguros do que a gente fechava num ano inteiro lá atrás. É uma coisa de louco, se a gente for pensar. Sim. É absurdo, sabe? Tem um ponto importante, né? A gente aqui com as idades diferentes aqui, todo mundo, a gente cresceu entregando um pouco a diferença de faixa etária, assim, acho que... Eu não sei, eu achei do que meio da mesa pra cá, né, Eduardo? Tu cuida o que tu vai falar, cara, é gigante, hein, meu? Faixa preta de jiu-jitsu. Do meio da mesa pra cá, Eduardo. Mas tem um ponto, assim, né, nós 4 aqui, a gente cresceu ouvindo histórias de pandemias e da enchente em Porto Alegre e tudo mais. Né? Guerra e... Cara, em 4, 5 anos a gente viveu tudo isso, né? E outra coisa, a gente ouvia que tinha furacão lá nos Estados Unidos, né? E tá tendo aqui. Todo ano agora tem ciclone tropical, cara. Que loucura, né? Que isso, cara? É uma loucura. É surreal, cada vendaval. Não, e tem furacão. Aqui falta uma coisa. Lá todo furacão, tem um nome, né? Aqui não começaram a apelidar, não. Furacão, não sei o quê. Né? Aqui O Katrina. A próxima, o ano que vem já... O inverno que vem, o próximo vai ter nome. Vai já, ter né? Eu falei agora, tem furacão, mas na verdade tá tendo tornado. Tornado, o furacão, se eu não me engano, ele é no mar, né? Não, ele é uma tempestade, né? Mudou o foco, vamos discutir. Agora a gente vai entrar agora em tecnologia. Mas, René, Eduardo, eu não sei se tu poderia nos dar, então, um feedback de 2 coisas, pelo menos para a gente poder já se direcionar
o encerramento desse primeiro episódio. Uhum. Quais são os seguros que vocês trabalham? Legal. E como... Aí é uma curiosidade, mas eu acho que isso aí cai bem. Uhum. Como é que a questão da inteligência artificial está rodando? Não sei se está, mas enfim, Uhum. como é que isso está impactando, entrando na tua vida, na vida da Migra e Legal. dos clientes dela? Bom, a gente trabalha com seguros imobiliários, né? Então, seguros que tu já deve ter trabalhado muito, né? Na administradora que tu trabalhava. Seguro obrigatório por lei, que é o seguro incêndio, né? Todo imóvel alugado no Brasil precisa ter um seguro que proteja contra fogo, né? As garantias, seguro fiança e título de capitalização. E aqui no Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, são praças que muitas administradoras de condomínios também administram imóveis, administradoras de imóveis passam a administrar condomínios, então a gente também tem todos os seguros condominiais, né? De conteúdo seguro aqui? de condomínio, seguro de conteúdo, seguro de vida para os funcionários, tudo que engloba ali o universo, né, da administração de condomínio também. Maravilha. E a gente tem parceria de remuneração também. Esse é um ponto que eu tinha perguntado, Juliano. Desculpa, né? Eu fui falando um monte de coisa e acabei recebendo um monte de perguntas. Não, eu me emocionei. Gostei muito aqui do nosso papo, né? Já está se encaminhando para o final, mas só para falar sobre essa parte. A Migra, ela é bem agressiva, né? Na remuneração, no comissionamento. A gente repassa uma excelente comissão para as imobiliárias, então depende um pouquinho do volume de locações, do volume de condomínios dessa imobiliária, mas a gente, por padrão, entrega ali a partir de 35% de comissão no seguro incêndio para as imobiliárias. Aí tu fala sobre o total da comissão, 35%? E sobre o total do valor do seguro, né? Do prêmio líquido, que é o valor do seguro sem IOF. Sim, Tá? sim. Isso, 35%. Isso é retido na fonte, do né? prêmio. Isso, IOF é retido na fonte, isso aí. E aí, claro, para operações maiores, a gente tem uma negociação especial, específica, né? Sim. Para cada caso, né? Sim. Mas hoje essa média que a gente atua aí no mercado, os 35%. No seguro de conteúdo, a gente repassa 50% para as administradoras. Seguro fiança, a gente tem, além do comissionamento, a gente tem também, hoje, premiações mensais por produção. Então, assim, a imobiliária fechou 10 seguros fiança no mês, a gente paga R$1.000 só de bônus para elas. R$100 para cada seguro campanhas fechado. Da Migra com... Campanhas da Migra as com imobiliárias. as imobiliárias. Campanha de incentivo, né? Sim, antes quem fazia isso, não sei se fazem ainda, eram as seguradoras. Sim, sim. O comercial. A gente percebeu que com a chegada das garantidoras, elas começaram a ser muito agressivas nesse aspecto. Então, começaram a bonificar o funcionário da imobiliária para ele fechar, né? Direcionar mais os clientes para aquela determinada garantia e pagava lá, cobrava do cliente uma taxa setup e essa taxa ele direciona para esse funcionário. A gente não tem isso, a gente não cobra do cliente, a gente retira da própria Migra para repassar para a imobiliária. E aí só que a gente repassa para a imobiliária vê como ela vai distribuir internamente. Fica para a própria imobiliária ou ela repassa daí para os funcionários. Comissionamento também excelente no título de capitalização, no seguro de condomínio a gente faz sempre 50% da comissão, que esse é um seguro que ele é mais brigado, né? Tem que fazer mais cotações comparativas, o síndico recebe muitas propostas. Então... Sim, com aquela questão, muitas vezes, da importância segurada não ser suficiente, depois ali na frente, se der uma zebra que vai aparecer. A gente sempre propõe, né, um olhar mais minucioso no sentido de revisar mesmo as coberturas, sugerir cobertura ampla, tentar fechar com o síndico, né, cobertura sem depreciação. A gente vai sempre em busca do melhor, né? Claro. Mas às vezes o próprio síndico, né, não quer. E aí a escolha é dele, né? Sim. A gente vai estar ali para amparar, né? Vocês estão ali dando o que tem de melhor. Isso. Na melhor condição possível, mas enfim. E aí um ponto, né, tua outra pergunta sobre inteligência artificial, e acho que casa bem com o assunto, né? Bom, assim, eu Eduardo, né, como empreendedor, eu sou sincero que eu ainda estou muito tímido no uso da inteligência artificial. Não fiz uma entrada ainda muito brusca, assim, né? Mas eu uso o ChatGPT para revisar uma apresentação, me programar, assim, quando eu vou fazer algum tipo de apresentação mais específica, até com a equipe, sabe? Busco um auxílio, assim, técnico ali para me ajudar, talvez otimizar mais o meu tempo, coisas assim.
Mas na Migra, a gente já usa para uma questão até bem interessante. Assim, a gente montou um prompt nosso interno, né? Com conhecimento, uma base de conhecimento, porque tu precisa primeiro treinar a IA para depois ela estar preparada para te atender, né? Então, Sim. hoje o meu time comercial e o meu time de atendimento, às vezes, quando tem uma demanda de algum cliente, alguma dúvida, a gente precisava falar com alguém mais sênior para tirar aquela dúvida, né? Ou questionar alguém da seguradora e tal. E hoje a gente treinou essa IA e segue treinando ela, né? Para ela nos dar a resposta na hora. Então, toda uma base de conhecimento foi formada lá dentro, porque a gente não pode esquecer, são várias seguradoras, vários produtos, as Várias condições regras. gerais, várias regras, as condições gerais vão sendo atualizadas de tempos em tempos. Então, para tu não precisar ler inteira, tu pode dar ela lá para a inteligência artificial e pedir. O que mudou de uma para outra, por exemplo, né? Mas tal isso- cobertura que era assim, assim, mas- assado, como é que ela é hoje? Mas isso é do lado do cliente ou é do lado técnico de vocês? Hoje é interno, né? Mas a gente já vem plantando isso para um segundo passo, que seria, em algum momento, a gente não sabe exatamente quando, mas já estamos treinando ela para um segundo passo, que também poderia ser automatizar algumas respostas para os clientes. Né? Claro, com toda a responsabilidade, todo o cuidado para fazer isso. Que hoje ele busca diretamente na Migra. Isso, hoje, por exemplo, o Surgem nosso dúvidas, cliente... né? Situações, às vezes, Bem documentais. normal. Todo dia, né? A gente está atendendo ali pelo WhatsApp da Migra, que o nosso atendimento é via WhatsApp, demandas das imobiliárias, perguntas, dúvidas. Eu estou alugando um imóvel que tem pele de vidro. Como é que eu faço uma cobertura adequada para esse imóvel? Eu estou alugando uma casa de madeira. Posso fazer cobertura pela toca? Tudo são coisas do nosso dia a dia, né? Não consegui baixar um boleto, onde é que eu acesso? Talvez muitas dessas questões, daqui a um curto, médio, né, espaço de tempo, a gente consiga automatizar no nosso WhatsApp com a inteligência artificial. Hoje a gente ainda não faz, a gente tem algumas respostas automáticas, mas que a gente mesmo montou. Manualmente escrevemos ali. Seria um próximo estágio. Seria um próximo estágio, só que para isso acontecer a gente precisa primeiro treinar muito bem essa IA. Por isso que está dentro de casa o exercício, o dia a dia interno, né? Exatamente, um exercício interno. E assim, é interessante ver a evolução dela, né? Ela aprende muito rápido e ela ajuda demais, né, cara? É impressionante. Sabe que tem um ponto, até agora, recente, eu participei de uma entrevista e a gente bateu muito nessa tecla da insegurança do uso da IA e de ficar preocupado, às vezes, numa resposta. Daí aconteceu com uma grande empresa aí de insights, né, estratégicos aí para negócios, insights de mercados, que os caras lançaram um report aí num país que tava lá um trecho do ChatGPT, assim. Se passaram daquele Se passaram, e aí gerou essa insegurança, né? Mas tem um ponto muito importante que é como é que uma IA gera um texto ou qualquer coisa, né? Que elas funcionam com matrizes matemática pura. Ela vai pegar a probabilidade, vai lançando as palavras, formando aquele texto. E aí falta isso. Às vezes o pessoal, não dá pra... Aquele mesmo preconceito lá de 20 anos atrás. Não dá pra usar o Google e a Wikipedia pra fazer o teu trabalho da faculdade. Não, cara, tu tem que alimentar... Essa analogia é perfeita. Tu tem que alimentar tecnicamente com o teu conhecimento e saber avaliar o que ela tá te entregando antes de seguir, né? Então, isso que tu tá falando e que o Eduardo comentou também, que ele tá ensinando. Exatamente. Alimentando, tá criando... Não, e tu testa, valida, valida. Né? E ela erra. A gente tem que corrigir direto. Até pela velocidade que ela gera. Sim. Então, se tu entender esse caminho, ela gera com base em probabilidade. Às vezes, ela caiu na menor probabilidade e usou uma palavra errada, mas acontece, é normal, né? Então, mas tem isso. Eu percebo que quem está criticando a IA tá usando embaixo do pano, mas ele vai, tá todo mundo... É um absurdo usar a inteligência artificial... Mas o cara tá usando também. Sim, é bem essa analogia que tu fez, voltando aí há 20 anos, é mais ou menos a mesma coisa. É o medo do desconhecido, né? E hoje tu vive sem Google? Pois é. Quer dizer, tu vive, mas... Fica meio perdido. Mas fica meio perdido. E vai acontecer a mesma coisa. Mas é curioso, né? Até o Google já percebeu que tem um público que hoje consome muita inteligência artificial e aí quando tu faz a busca lá no ele já te dá o resumo ali. Né? AEO sim, então, o novo nome, né? AEO. Não é mais o SEO.
Tu vai otimizar o teu site para perguntas, né? Então, Sim. e até para ter respostas dentro da tua página que podem ser faladas e não só lidas. Então, isso é um ponto muito importante que tem muito site que não tá nem com SEO estruturado. Imagina com o SEO já. E assim, Então... né, como eu falei, o meu uso ainda ele é muito incipiente ainda, sendo bem honesto. Mas eu acredito muito que a IA vai crescer muito, né? Acho que as coisas vão ser cada vez mais utilizadas com inteligência artificial. Ela vai estar em tudo, né? Não tem como voltar isso, sabe? Pelo contrário, é um caminho que só vai aumentar, cara. Essa é a minha opinião, pelo menos. É o que tudo indica, né? Eu acho que no mercado imobiliário nós vamos ver muitas coisas nos próximos anos, né? Com a IA. Né? A gente está na era dos assistentes de IA. Né? Então, até esse ano próximo, a gente ainda está nessa era. A gente está entrando na era dos agentes de IA. Tu consegue usar já agentes de IA lá do ChatGPT, do Manus e coisa. Mas isso vai estar totalmente integrado. Existem previsões aí até 2029, 2030. Literalmente de tu entrar no teu aplicativo do banco, vai ter um agente operando ali conectado a múltiplos outros agentes. E daqui a pouco tu vai fazer a reserva lá de uma passagem aérea, porque esses dois agentes vão se conversar, o da companhia e do banco, e vão resolver o teu problema. Então, eles vão executar múltiplas tarefas, diferente do que quando a gente usa o GPT, ele executa uma, né? Várias IAs integradas, né? Imagina isso dentro do teu software, por exemplo, e dentro do software de gestão ali de imóveis. A imobiliária, daqui a pouco lá no sistema dela está consumindo algo aqui da Migra e a Migra está consumindo o agente, exato. Né? O agente da imobiliária está conversando com o agente do software de gestão e está conversando com o teu agente. Está tudo interligado e triangulando. Então, a gente vai mudar tudo de novo em seguida. É verdade. É verdade. E em seguida mesmo. Em seguida a gente mesmo. Tá entrando aí em 2026 já. Se a tua Exatamente. previsão Muito estiver rápido, correta, né? é um piscar de olhos. Cara, no Grenal da Libertadores, que foi o lockdown da pandemia, a gente não falava. A gente usava o conceito de IA ou de filme ou de algumas coisas que apareciam. A gente não usava IA no dia a dia. Sim. Não tinha. Verdade. Então, foi muito rápido também. Muito rápido. O Grenal da Lockdown. Grenal do lockdown. Ô Eduardo, eu só Do aproveitar knockdown também. o ensejo. Eu venho do setor imobiliário, não é à toa, porque hoje a gente tem a Eleva, né? E eu me recordo que esse seguro, tu falou de seguro conteúdo, né? Sim. O seguro conteúdo, ele normalmente é cobrado no boleto do condômino e do inquilino, né? Sim, também. Gente, o que dava de sinistro, que as pessoas eram ressarcidas com coisas que não aparecem na mídia, gente. Por isso que às vezes as pessoas não têm noção da quantidade de pequenos incêndios que acontecem, principalmente até por curtos circuitos, mas já aconteceu do camarada deixar uma panela de feijão dessa impressão e ir embora, esqueceu. E lá pelas tantas... Explodiu. Exatamente. E outras situações, uma máquina de lavar roupa, louça, tu deixa ligado, tu sai de casa e não quer dizer que aquilo tudo vai incendiar toda a tua casa, embora às vezes aconteça. Sim. Mas aí quando acontece normalmente, quando isso é muito impactante, sai na mídia. Mas gente, é diário. Curto-circuito em tomada mal instalada. Cara, a maioria das residências não tem aterramento, né? Então, é uma benção. Sabe o que é a pessoa poder... É um seguro que eu considero muito barato pela segurança que ele te dá. Eu vejo alguns casos tendo coberturas até $500 mil, 300 mil, 200 mil. Coberturas altas. Altas que te dá, porque realmente tu pega móveis planejados de uma cozinha. É caro. Não, e tem mais, esses seguros também têm uns benefícios agregados ainda também. Né? Tem assistência 24 horas. E algumas Às vezes tem... a pessoa paga o custo anual do seguro só em usar as assistências 24 horas. Ou seja, tu está usufruindo do que ela te dá ali, de uma assistência de um chaveiro, de um eletricista, um encanador, por exemplo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tu tem um seguro para proteger os teus bens que estão lá dentro do imóvel. Que tu não quer que aconteça nada, mas tu já pode usar ele de imediato, com essa assistência, Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Tu tem seguro, algum tipo de seguro? Tem. O que tu tem de seguro? Eu tenho seguro residencial. Eu moro em casa,
Mais Então, algum outro tem o de vida de vida? e tem uma previdência modesta, vamos dizer assim. Fez Mas seguro que- para o carro? seguro sim, Também. do veículo. Então, pelo menos uns 4. Tu, É. Alexandre, tem seguro? Eu não tenho residencial porque eu moro em apartamento. Aí, Os ó. outros meus, carro, vida, Carro, tudo. vida. E no teu apartamento, a administradora de condomínio botou Tem o seguro de conteúdo lá no Tem. doc de condomínio? Tem. E o condomínio também tem. Então Então, tu o de paga, tu carro, tem de mais esse vida, seguro. Plano de saúde, tu tem? Sim. Tem. 3. Mais o do condomínio, 4. Pelo menos 4. Talvez tua esposa também tem. E tu tem seguro, Renê? Plano de saúde, seguro de Plano saúde, vida, Seguro de vida. do veículo. Tem nada. Ô, Renê, tu E seguro de nem vida carteira, pra nem ti, habilitação. deixa pra mais tarde. Não. É bom Ele ter. tava bom ter. querendo Não, é bom falar ter. de faixa etária, né? É que daí. Tava Deve olhando ser que baratinho esse seguro, né? Deve ser muito baratinho. Então, ou ele tem um plano para sumir. Daqui a pouco. Gente, toda loucura. Próximo episódio: fraudes em seguros e como evitar. Não, e também o que vem no doc do falando em condomínio, fraude, né? o que encarece seguro é fraude. É fraude, Ponto. Eu queria... Muita fraude e no Brasil a gente tem muito problema com crime, né? É muito sinistro. Por exemplo, seguradoras não querem mais fazer seguro de carro e nem de frota no Rio de Janeiro. Todo o estado do Mas por Rio de quê? Janeiro. Os caras assaltam. Imagina que loucura. Cara, Os caras te assaltam na estrada de moto, cara. Tu de motos. É uma loucura, cara. e aí o que é mais louco do Brasil é o seguinte: as seguradoras não querem mais fazer seguro. E aí o que acontece? As milícias vão lá e criam seguradoras próprias deles, né? Criam umas garantias que a pessoa, para ser protegida e não ser assaltada, ela tem que pagar uma taxinha. Claro. E se acontecer, aí eles dão lá um amparo lá dessa seguradora, entendeu? Cara, que coisa de louco. E vão atrás do cara também. Se criou uma seguradora paralela do poder paralelo, Cara, né? que loucura. Que não é regulada. Essa eu não tinha ouvido, Claro. mas faz todo sentido. Sim. Levando em conta Brasil. O Rio de Janeiro é uma coisa incrível, cara. Tem a taxinha do gás, a taxinha da internet. a taxinha- Internet, da luz, eu acho que já tem também, né? Tem, Não sei, tem a luz tudo. deve ser, sei lá, que loucura. Tem. Pra gente encerrar, o universo de seguros é muito grande, né? Aconteceu agora, tem menos de um mês aí, um parceiro nosso bateu o drone. Espatifou o drone dele numa gravação com uma semana de uso. E eu Novinho. perguntei pra ele, cara, fez o seguro? Nem sabia que tinha. Eu também não sei. Eu tenho um de lazer, não sabia. Já Tem. perdi 2. Tem seguro aqui, até ó. pro teu celular. Não, isso não, digo Mas pra pra vocês. drone? Pra Meu drone. pai recentemente Jesus. precisou botar um aparelho auditivo, né? E esses aparelhos são extremamente caros. Sim. Ele se preocupou, porque um dia ele não estava acostumado ainda, acho que era o segundo dia que ele tinha colocado, ele deixou cair o aparelho. E ficou com medo de perder. E aí, do nada, o valor de um celular novo, né? Sim. E aí ele assim, tem seguro para aparelho auditivo? E eu, pai, nunca vi, mas vou pesquisar. Descobri umas 3 seguradoras que fazem aqui no Brasil. Tem. Tem seguro E tem. de drone? Tem. Não, até Assim, de ó, e essas câmeras, por exemplo, até aqui de do estúdio. responsabilidade civil, provavelmente. É. né? Tem, Do drone. tem Do também. drone, com certeza, É. com certeza. Ó, Eduardo, e aí, então assim, ó, assim, ó, fazendo- eu deixa no teu radar da gente falar depois, que eu fiquei interessado nesse. É. Não, assim, Eu já ó, perdi. fazendo um gancho, né, com aquilo que eu falei no início, né, na abertura do podcast do Juliano, que eu estava falando do início, né, da história, os primeiros registros dos seguros, para a gente ver o quanto a própria cultura de seguros vai evoluindo para acompanhar a Claro. evolução da nossa economia, né, dos nossos costumes, dos nossos hábitos e vai Exatamente. protegendo outras questões que, né, começaram de uma maneira muito básica, enfim, que hoje tem todo um nível de complexidade. Então, hoje é legal saber que aqui nessa mesa nós temos aqui pelo menos uns 15, 20 seguros aqui, né? exatamente. Olha aí que bacana. Né? Eu tenho uns 4, 5 Não, também. deixa eu né? te perguntar aí, tu tem seguro? Não. Algum, né? Eu não consigo mais ficar sem. Não não é tem como. casa de ferreiro, espeto Ó, de pau, né? Eu tenho seguro de vida também, tenho seguro Na residência, mora em apartamento casa? que eu- Casa? hoje eu tô morando num apartamento Não se que mudou tem ainda. seguro, não me mudei ainda. Tá certo. Aí eu tenho o seguro do financiamento, que é o seguro prestamista, né? Da operação, né? E o seguro da Caixa, né? Para esse financiamento. Eu tenho seguro sim. do carro, tenho plano de saúde, deixa eu ver o que mais.
Tem o seguro de um imóvel que eu aluguei. Minha esposa tem uma farmácia e a gente alugou um imóvel. E aí, para esse imóvel, a gente fez 2 seguros, o conteúdo e o incêndio. Ó, Né? Acabei de me dar conta que eu tenho mais um seguro, que é o seguro da operação do carro também. Olha aí. Que entra... Tu tem um financiamento e lá dentro do financiamento, se tu falecer ou tiver uma invalidez, Isso. o banco vai quitar o teu financiamento a através do operação. seguro. Ô, que tá Eduardo, sendo falando Exatamente. nisso, ontem eu conversei com um síndico profissional, tem uma empresa, e aí não sei por que veio o assunto de seguro, e aí conversa vai, conversa vem, ele me comentou que ele tem o RC, Responsabilidade Civil Profissional, Sim, um seguro específico para a atividade dele. para a atividade Isso. dele. E eu achei muito interessante, essa interessante. preocupação, porque normalmente a gente vê isso mais em advogados, médicos. Ah, faltou falar na Migra, a gente tem um RC profissional também para Migra, tá? Uhum. Também temos. Aí no caso seria Para para proteger a nossa operação. Se a gente precisar, por uma ação, enfim, algum erro que aconteça, né? Enfim, de sistema, alguma coisa assim, a gente tem uma apólice protegendo a operação. E vocês vendem isso para a segurança das imobiliárias e administradoras? Sim, se a imobiliária quiser fazer um seguro RC, a gente vai orçar. Que às vezes não desperta, né? Porque está tudo acessível. Mas, por exemplo, agora o René está falando em drone, eu já perdi 2 mesmo. Então, eu tô traumatizado. Esse terceiro eu tô traumatizado. Dor, eu vou né? pertinho. É caro, cada um, pô. Não, e aí eu vou mais pertinho agora, não me aventuro tanto como já me aventurei. RC profissional, assim, pô, se tu é um médico, tu tem que fazer para tua atividade, né? Tu é um cirurgião, tu tem que cobrir aquele risco. Se tu é um advogado, tu vai ter um outro determinado tipo de risco, né? Para um administrador de condomínios, as seguradoras vão quantificar e precificar aquele risco dele, né? De acordo com o tamanho da carteira dele, etc. e tal. Então, ele é um seguro feito de acordo com o perfil profissional de cada um. Tá? Interessante. Olha, esse daí me chamou muita atenção. Não é o seguro em si, mas a preocupação daquele síndico, porque é ciente da responsabilidade ampla que ele tem, que não é só civil, inclusive é criminal, ambiental e vai longe a brincadeira. Por exemplo, assim, ó, numa farmácia, né? Pegando o exemplo da farmácia, a gente tem um seguro lá que se alguém entrar lá, e a gente atende muitos idosos, né? Se alguém entrar lá e resbalou, quebrou uma perna, o RC, cliente, ampara o cliente. E aí tem um RC funcionário que ampara um funcionário que venha também levar um tombo lá dentro e se machucar. Claro. É um olhar cuidadoso para cada atividade que precisa ser feita. Entendeu? Se é um aluguel de um pavilhão que tem quadras de esporte lá dentro, é um tipo de atividade. Pode cair aquele telhado e tem um monte de gente lá embaixo. Então, eu preciso ter uma cobertura para quem está lá e até para um vizinho. Porque se voar aquilo e cair num vizinho, vai afetar o teu vizinho. Então, precisa ser para terceiros. Tem alguns detalhes no seguro que... Por isso que é importante ter um corretor com conhecimento para... é técnico. É técnico. É muito técnico. Bom, e o universo, as possibilidades são infinitas, né? Então, acho que até esse papo se estende aí em conteúdos e parcerias aí com a Migra para a gente falar mais e abrir mais essas possibilidades. Mas vamos aos finalmente. Certo. Acho que a primeira edição ela sempre tem um peso maior, né? Ela não é... As outras edições pode ser convidado e pode... Inclusive, nós fizemos um seguro para esse momento. Para essa operação também. Está coberto aqui. Então, a primeira edição ela sempre tem um peso maior, né? Então, agradecer a Eleva por esse podcast, que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento e uma riqueza de colaboração, assim, entre diferentes setores, entre diferentes empresas, né, do nosso mercado. Agradecer também a presença do Eduardo e com todo conhecimento que ele tem para nos passar aqui, do Alexandre, e o convite aí da Eleva para a gente ser o host aqui, né, para considere puxar a frente desse podcast contigo aí, Juliano. Então, algum recado final? Só queria agradecer demais pelo convite, pelas trocas, né, de ideias aqui, foi maravilhoso, gostei muito, muito obrigado e
se quiserem me convidar para os próximos, Não, ficarei muito não, feliz. tu já tá, tu Me já escalando. É. Eu sou comercial, cara. Eu sou cara de Já- pau. Eu não tenho mas, vergonha de me escalar. Já tá pro próximo. Exatamente. Obrigado. Mas já obrigado. está convidado. Ah, que legal. Inclusive, Muito obrigado. eu sei que tu tens um amplo conhecimento do mercado imobiliário. Sim. Te relacionando com esse volume, tu traz informações e situações que com certeza contribuem muito com o Contem nosso comigo. trabalho. Muito obrigado. Exato. aí. Muito obrigado. Vai Obrigado. ser uma honra. Então é isso. Se você está assistindo no YouTube, aqui embaixo tem o link da Migra para tirar dúvida. Talvez caia direto contigo lá também, já conversa, já Meu consegue time. entender todo esse universo de seguros que tem. As redes sociais e links possíveis da Eleva, da ZM e da Considere Feito também aqui embaixo. Se você está ouvindo no Spotify, às vezes é só abrir o episódio que tem lá as informações ou acessar o Instagram da Eleva também. Tem o linkzinho na bio com tudo certinho ali para se encontrar e encontrar o pessoal aqui. Até a próxima. Isso aí. Muito Até obrigado. mais. Obrigado. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.